Eu estava vendo as pessoas celebrando a morte do jovem político lá, né, vou usar essa expressão, né? E Charles Kirk. E não sei se a pronúncia está correta, mas eu fiquei muito chocado. Eu sei que a reação nessa hora é o quê? A reação é o quê? Eu agora vou ser extrema-direita para resolver esse problema. Sabe que é essa a solução? Vou entrar para a política. Vou largar meu ministério, vou ser político agora. Vou me candidatar à próxima. O que eu faço, senhor? Dá uma crise assim, né? Dá uma crise. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu posso, como é possível a gente melhorar o mundo sem melhorar o teu mundo? Sem tocar o teu universo? Se você não muda o teu universo, qual é a chance que a gente tem de melhorar esse mundo? Jesus ele enviou seus discípulos para fazerem discípulos. Quantos dizem amém? Qual foi a ordem de Jesus ao se apresentar ressurreto aos seus discípulos? Vocês vão por todo mundo. Marcos vai dizer, preguem a toda a criatura. Mateus vai dizer, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a praticar minha doutrina, guardar meus mandamentos, né? E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já falei isso aqui. Será que Jesus tem um plano B? Será que se falhar a obra de fazer discípulos, será que Jesus tem um plano B? Vai me mandar fazer outra coisa? Cara, você tem que partir para outro negócio. Esse não é o teu negócio. Se fazer discípulo não der resultado, a gente apela para qualquer outra coisa. Porque essa é, desculpa, a sensação que eu tive. Assim, eu fiquei pensando, se eu começar a assistir esse negócio, eu vou ter duas reações. Primeiro, que eu vou começar a odiar a esquerda. Mas Deus me chamou para odiar a esquerda? Deus me chamou para isso? Me chamou? Nem a direita, nem a esquerda. Eu não tenho que odiar ninguém, eu tenho que amar as pessoas. Ele chamou para amar. Eu, conversando com um irmão muito querido, filho de um pastor, durante as eleições lá de 2018, alguma coisa assim, no meio dessa polarização política, o pai dele, pastor, estava tão indignado, se referindo a alguém de esquerda, dizendo que tem que morrer. E o filho falou assim, pai, eu cresci ouvindo o senhor dizendo que tinha que amar as pessoas, que tinha que fazer discípulo. Agora, recente, ouvi o contrário. Ouvi o contrário. Um filho também falando do seu pai, um irmão aqui vinculado falando do pai dele, que já é de extrema esquerda, que falou, pai, o senhor acha justo, o cara está lá preso, com o pé doente, lá tem que amputar aquela perna, morrer, gangrenar. Como é que as pessoas se enchem de ódio? O amor se esfria. Mas eu falei, eu não vou assistir, porque eu posso ter uma reação dessa. Ou eu vou passar na rua e toda vez que eu ver uma pessoa tatuada, cheia de brinco, pintada, eu tenho que ficar com medo dela, é um terrorista. Se descobrir que eu sou cristão, vai querer me matar. Ou eu vou odiar. Ou as duas coisas, eu vou ter medo e odiar. Mas será que o Senhor me chamou para isso? A pergunta que eu me fiz quando eu lia lá em Renault é o seguinte, como é que alguém pode mudar o mundo sem mudar o universo de alguém? Jesus não falou conosco sobre o mundo no sentido, vocês vão mudar esse mundo. Ele falou assim, não, vocês vão ser luz do mundo, sal da terra.
Mas uma coisa ele falou, que nós, com o Evangelho, podemos mudar o universo das pessoas. E eu sei disso por minha causa. Você deve saber disso por tua causa. Se você nasceu de novo, se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você sabe que tudo na tua vida mudou no dia que Jesus entrou. Foi assim ou não foi assim? E se Jesus não entrou, tua vida ainda precisa ser transformada. Se você é uma pessoa que ouve o Evangelho, mas ainda não abriu o coração para Jesus de fato, eu te falo, querido, você está perdendo tempo. Porque tua vida precisa, de verdade, passar por essa mudança. Teu coração precisa se abrir para Jesus e você provar aquilo que Jesus chamou de novo nascimento. Você precisa disso. Precisa, por mais que você ouça o Evangelho, por mais que você goste desse ambiente, de repente tem gente que gosta da igreja, né? Mas se você não foi tocado, se teu mundo ainda está esquisito, não está colorido, eu te falo, você precisa dessa experiência. É uma experiência espiritual, mas ela vai mudar a tua alma, a tua psique, vai mudar a tua visão de mundo, tua cosmovisão, vai mexer profundamente com você. Eu achei assim muito contraditório alguém, um pastor, pensar que pode mudar o mundo, né? E eu acho também uma grande contradição dos nossos dias, o quê? Se fala muito em progresso coletivo, né? Mas se esquece o verdadeiro impacto nasce da transformação pessoal. Progresso coletivo sem transformação pessoal não vai para canto nenhum. Cláudio, acho que cobriram aquela caneca justamente agora para você não usar, para eu poder usar livremente aqui. Você viu, agora não tem nada a ver comigo não, tá, Cláudio? Não, aquela do Fluminense ali, não, vai ter que... Dá até para ser, né, cara? Eu posso usar. O amor, né, cara? O amor é capaz de tudo. Eu quero tocar em algo contigo que talvez responda alguma questão do coração de alguém que está aqui. Eu estou com isso muito forte. O que é? Apesar do mundo vender a ideia de sucesso, e o mundo vende isso o tempo inteiro, né? Assisti um podcast com o Daniel ontem, uma entrevista do Douglas Gonçalves com aquele Japinha, como é que é mesmo o nome dele? Theo. Conheci o Theo lá em Cabo Frio. Theo. E ele usou uma expressão muito interessante, ele falou que essa geração usa o celular e o retorno do celular, as visibilidades, é o capital dela, o retorno, né? Você quer retorno, você quer sucesso, você quer... O mundo diz para você o que é sucesso, o que não é sucesso. Mas eu queria te falar o seguinte, que apesar desse mundo vender o sucesso o tempo inteiro para você, e quando eu falo sucesso, eu não estou me referindo a esses camaradas que têm fracasso na empresa, mas vai para a internet e começa a ser coach. Ele nunca fez nada, faliu mais 10 vezes, mas ele é coach hoje de sucesso na internet, ensinando a você alguma coisa que ele não fez, né? E tem também aquele pessoal que vende na internet coisa que, na verdade, não é a realidade da vida. Então, tem muito fake na internet, né? Não é só notícia fake, não. Existe vida fake na internet. Então, tem notícia fake e vida fake se exibindo. Mas eu não estou me referindo a coisa fake, não. Eu estou me referindo ao real, de gente que ganhou dinheiro mesmo, gente que ficou famoso de verdade, gente que conquistou, gente... Eu não sei qual é a tua ideia, teu ideal de felicidade, eu não sei, mas tem gente que acha que viajar o mundo é tudo, né? Tirar foto na Torre Eiffel, tá, aquela coisa todinha, as torres todas de Pisa também, para quem vai à Itália, vai tirando foto, tudo que é... Tem gente que acha que viajar o mundo, outro acha que é ganhar dinheiro, ficar rico, nadando dinheiro, outro acha que é ser famoso, para entrar no restaurante, o cara pagar para você, fica aqui que eu vou pagar para você comer hoje aqui. Então tem gente que acha tudo, né? Porque o mundo vai vendendo tudo isso aí. O mundo vai vendendo tudo isso e a gente vai comprando.
infelizmente, a gente vai comprando. Mas, apesar do mundo vender essa coisa de sucesso, eu quero te falar que a história por detrás é outra. O monte, né? O monte, esse monte, quando eu falo sobre esse sucesso verdadeiro, sucesso, o sucesso que o mundo vende, eu estou dizendo que atrás dessa montanha existe um tsunami de desespero. Atrás dessa montanha que o mundo vende como sucesso, lá atrás, eu te garanto, tem muitas coisas ocultas por detrás desses grandes empreendimentos, muita coisa oculta atrás dessas enormes fortunas que você conhece aí, ou da montanha de fama que você almeja. Tem muita coisa desgraçada aí por trás dessas grandes aspirações da sociedade moderna. Esconde-se lá atrás. Faz a tua listinha aí. Solidão. Solidão está lá? Isolamento. Está ou não? Falta de amizades verdadeiras. Amizade verdadeira. Está lá atrás? Está lá ou não? Fracassos familiares graves, quebra de aliança. Está tudo ali atrás. Sim ou não? Sim ou não? Relacionamentos falidos de todo tipo está ali atrás. A montanha é exuberante. Está ali, está olhando. Mas lá atrás, já diz a canção antiga que você não era nascido, né? Chama-se, o nome da canção, se você tiver curiosidade, depois tu vai ler lá, Casinha. É de um irmão muito amado que começou um grupo ali naquelas vigílias, não sei se começou nas vigílias, mas cantava naquelas vigílias de Bento Ribeiro, Rebanhão. Quem lembra do Rebanhão? Quem lembra de Janires? Quem lembra da música Casinha? Atrás desse monte tem uma cidade. Ele falava que atrás daquele monte tinha uma cidade, né? Casinhas brancas pintadas, casarões, pensa no portão. É uma linda música. Depois ouve a música. Mas depois ele vai contando de verdade o que estava atrás daquelas montanhas. Ele traça um paralelo, né? É aquilo que você vê e aquilo que realmente está acontecendo. Você passa a ver uma casa linda e diz, meu Deus, quem mora aqui deve ser muito feliz. Eu caminhava lá uma vez em Orlando, entre as mansões, entre algumas mansões, no condomínio de mansões. Com mansões de 11 milhões de dólares, 12 milhões, a mais barata devia ser uns 11. Quando eu caminhava, o Espírito Santo dizia, quanta gente feliz está aqui. E eu lembrei que eu passei e vi uma mansão daquela sendo destruída. E eu perguntei, mas uma mansão está novinha, está sendo destruída. A irmã que estava nos conduzindo falou, não, é porque aqui o americano pensa assim, houve um assassinato nessa casa. Então não serve para nada, morreu alguém aqui, destrói e faz outro. Falei, então tem gente se matando, tem gente matando. É igual passear em outro lugar. É gente infeliz. Mas quem passeia por ali de carro ali vai pensar o quê? Todo mundo que mora aqui está lindo, maravilhoso, né? Está feliz, mas atrás desses montes, né? Então, embora a imagem aos nossos olhos seja bela como a cordilheira dos Andes, nevada lá em cima, assim, a imagem do que se propõe, do que se vende, eu te falo, o tédio, o vazio, a depressão, se esconde aí. E também se esconde essa sensação de inutilidade, também está aí atrás. Principalmente, por quê? Porque esse mundo vai dizer para você o que é sucesso. E se você não atinge aquele sucesso, você é um fracasso. Então, se o mundo estabelece o sucesso para você, e por alguma razão você não está encaixado ali, você é um grande fracasso. É por isso que os pastores
se frustram. Por quê, Franco? Porque eles adotam os padrões do mundo para a igreja. E aí ele vai dizer que sucesso é ter helicóptero, ter um carrão na porta. De outro começava com os irmãos sobre isso lá na casa de Leir. Não, mas se o irmão tem... Amado, isso é uma viagem, cara. Por favor, isso é uma viagem total. Para com isso, olha para Jesus, cara. Perdeu os olhos de Jesus, olha para Jesus. Mas a pessoa vai estabelecendo aquilo como sucesso. Milhares de pessoas. 10 mil. Se você não alcançou isso, imagina um pastor de uma congregação de 50 pessoas. O que ele vai pensar sobre ele? Lá em Camará, lá na Taquaral, com 50 pessoas, pastoreando lá, os amigos lá da Aliança Júnior, com 50 pessoas lá. Mas eu sou um fracasso, rapaz. O que eu estou fazendo aqui, a minha vida toda aqui, levando ceia para essas crianças aí? Sou um fracasso. A pessoa começa a ser... Por quê? Porque existe uma referência de sucesso. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Mas aqui, irmãos, nós estamos diante de uma grande ironia. Qual é, Franco? Enquanto a sociedade aplaude o êxito, esse êxito exterior, e a sociedade faz isso muito bem, inclusive a igreja também faz, porque ela já comprou, já assimilou várias coisas desse mundo pós-moderno, homens e mulheres vivem derrotados por dentro, mesmo esse aparente sucesso. Porque quando você lida, quando você se aproxima, quando você toca, você vê que tem um monte de gente derrotada, fracassada, totalmente no seu interior, né? Por dentro. Por quê, Franco? Porque se idolatra o sucesso. O sucesso virou objeto, virou um ídolo. Está se idolatrando o sucesso. Mas o que você faz com o fracasso? Silencia ele. Você mostra o sucesso e silencia o fracasso. É desse jeito que as pessoas, em geral, elas vivem. Você aplaude a conquista visível, mas você acaba ignorando a ruína invisível. A ruína da alma. Você aplaude o carrão e ignora a tristeza humana, o vazio, a solidão. Você ignora. Só aplaude as conquistas visíveis. Casa nova, carro, só o que se conquista. Mas quantas pessoas, como também uma canção antiga já dizia, sorriem por fora, mas estão sangrando por dentro? Quantas? Quantas pessoas, aparentemente, alguém podia dizer assim, mas tem tudo para ser feliz. O que é tudo para ser feliz? O que é tudo para ser feliz? Qual é a tua conta? Tudo para ser feliz? Eu quero terminar. Eu quero terminar aqui, dizer para você, essa é a grande ironia, tá, amados? A gente aplaude o visível e esconde aquilo que está invisível, oculta, né? Você vê a montanha, mas não vê as ondas que estão quase sobrepondo a montanha. Em algum momento elas explodem, tá? E essa tensão se reflete na vida da igreja, no ministério pastoral também, porque muita gente inicia sua caminhada movido por um chamado genuíno. Tem gente que tem chamado de Deus mesmo, genuíno. Deus chamou mesmo. Você senta, outra pessoa, Deus chamou mesmo, cara. Mas acaba o quê, Franco? Eles acabam medindo o valor da sua obra pelos mesmos critérios do mundo, os mesmos padrões. Eles usam, o valor da minha obra é igual, números, aplausos, reconhecimento, resultado, mídia, fama.
Se não estiver batendo ali, então é um fracasso. Não alcançou sucesso. Gastou teus anos em vão. Foi para canto nenhum. E quando esses parâmetros, irmãos, que foram estabelecidos não são alcançados, de fato, você se vê fracassando, né? Mesmo que diante de Deus você não seja essa pessoa infiel. Como assim, Franco? É verdade. É assim que muita gente se abandonou os ministérios, abandonou o chamado, buscando o quê, Franco? Refúgio em novas habilidades. Vamos fazer outra coisa. Porque, eu te confesso, a minha decisão de não seguir assistindo o documentário que eu estava assistindo foi essa. Que eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ser tentado a fazer alguma coisa. Na carne. Mas Jesus não chamou eu para fazer nada que não fosse discípulos. Essa é a minha missão. Você diz amém ou não? Amém ou não? Atrás de cada decisão, amado, equivocada, em geral você encontra uma alma cansada, triste, abatida. É impressionante. Você vê as decisões equivocadas na vida e quando você conversa de verdade com a pessoa, quando você está ali mesmo, não está em outro mundo, não está no celular, você está ali mesmo conversando, você consegue tocar numa alma frustrada, cansada, né? Alma cansada. Só os velhinhos. Espera. Alma cansada. Alma cansa literalmente. E você vê por trás de cada decisão essa alma cansada, ferida, sufocada pela pressão, aquela pressão de ter que dar certo. Então, se o troço não está dando certo, você está pressionado, mas dá certo segundo os padrões, segundo os moldes de uma sociedade que idolatra o sucesso, tá, amado? Não é dar certo para Deus, é dar certo segundo os moldes dessa sociedade que idolatra o sucesso. Então, ela está olhando a montanha ali o tempo inteiro, sem dar conta dos tsunamis lá atrás. Esse fracasso interior, ela nasce principalmente quando a nossa identidade de filho, diga filho, quando essa identidade de filho não sustenta a identidade do servo. Por quê, Franco? Porque assim, nós somos servos, mas nós somos filhos. O filho, ele faz porque ama. O servo, ele faz porque ele é obrigado a fazer, ele é escravo. O filho, ele vê o muro da casa e diz assim, é minha proteção. O servo, ele vê o muro da casa e diz, aquele ali é meu limite, eu tenho que, a hora eu vou pular aquele muro, vou meter o pé, vou fugir. Há uma diferença entre ser um servo sem a identidade de filho e um servo com a identidade de filho. Isso é antigo, desde Gênesis. Caim e Abel. Tu vê que Caim parece que é mais servo do que filho. Jacó e Esaú. Marta e Maria. Pode ser mais para cá. Parece que um está mais preocupado em fazer, o outro está mais preocupado em desfrutar. Mas que Maria não estava preguiçosa aos pés de Jesus, por favor, amados. Maria estava, segundo Jesus, desfrutando da sua melhor decisão, a sua escolha, melhor escolha dela, ela escolheu o melhor. Ela não estava ali de preguicinha. Se alguém dissesse, se Jesus falasse para Maria, vai ajudar a tua irmã, ela iria pulando de alegria, ajudar Marta. Não é esse o tema. Mas quando você está esvaziado da tua filiação, tudo isso fica muito pesado, e você está muito preocupado com o resultado, performance. Eu tenho que performar de qualquer jeito. E esquece que o filho é filho. Até quando não faz nada, é filho. Amém? Até quando dorme no barco, é filho. Amém ou não?
Amém ou não? Amém. É filho, é meu filho. Filho é assim, filho é desse jeito. E neto nem se fala. Tem uns vovó, verdade, verdade. E aqui é nesse ponto, irmãos, que muitos sucumbem. Muitos sucumbem. Quando, Franco? Quando eles trocam a intimidade com Deus pela busca de resultado. Então você tem intimidade com Deus, você tem busca de resultado. Intimidade com Deus, busca de resultado. Então aí você começa a trocar. Você deixa a tua intimidade para dar resultado. Eu sei o que é isso. Se você não sabe, eu te aconselho a ler um livreto que está lá, chamado Aquietai-vos. Deve ter na livraria, aquiete-se. É quando você está... É a minha experiência de querer dar resultado, trocando a minha intimidade com Deus pelo trabalho. Então você pode depois, se você tiver curiosidade de ler Aquietai-vos. Deve ter aí pelo menos um exemplar aí para você. O que você precisa decidir, Franco? O que eu preciso decidir? Você precisa escolher, amado. Você precisa ver o que é mais importante para você. Ou os aplausos de uma multidão ou a aprovação de Deus. Você precisa de saber quem vai curtir a tua fanpage. Se é a multidão ou se é o Senhor. Você precisa tomar essa decisão. Quem vai dar ok para a tua vida? Isso é uma escolha. E você tem exemplos bíblicos maravilhosos que podem te animar. É por isso que ler a Bíblia é uma benção, né? O tempo inteiro, né? Você tem histórias bíblicas como Jeremias. Jeremias, ele foi chamado, irmãos, para pregar para um povo que não o ouviria. Você vai falar e esse povo não vai te ouvir. Se você olha a história de Jeremias, esse cara é um fracasso. Mas, meu Deus do céu, se você olhar com os olhos humanos, até Jesus foi um fracasso. Como é que terminou os dias de Jesus? Gastou o tempo dele fazendo discípulo, terminou numa cruz, morto e abandonado. Talvez um discípulo lá, João, estava lá, e os outros? Pô? Cadê os outros? Se a história de Jesus para ali, alguém diria, que fracasso, né? Deu tudo por nada. E Paulo? E Paulo, o apóstolo? Terminou a vida como? Ele estava prestes a ser executado e ele fez aquela declaração. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Se alguém olhasse aquela cena, assim, pô, o mundo não aplaude essas coisas, amado. Que coisa é essa, rapaz? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Mas você pode escolher hoje a fidelidade silenciosa diante de Deus. Como assim, Franco? Porque a tua fidelidade silenciosa, ela vai valer mais, sempre vai valer mais do que qualquer sucesso humano. Qualquer sucesso humano. Uma fidelidade silenciosa. Faz o que Deus te deu para fazer. O que importa? Ser fiel naquilo que Deus te deu. Olha a Bíblia, você vai ver o tempo inteiro. Você vai ver o tempo inteiro isso. Você precisa ser fiel. As 10 virgens, 5 foram reprovadas, 5 aprovadas, 5 reprovadas, porque 5 chamadas imprudentes, talvez você não entenda bem essa história. Eu também não entendi, até li um livro antigo sobre a cultura daquela região ali, né? Acho que o nome do livro é Jesus Cristo segundo... Acho que até foi uma dica dos irmãos aqui, eu estava em Curitiba. Comprei aquele livro, gostei. Livro difícil de ler a beça, mas muito enriquecedor. Eu entendi um pouco das 10 virgens. Bem, eu sempre achei que as 10 virgens eram 10 noivas. Mas Jesus vai casar com 10 noivas? Claro que não, né? Alguma coisa está errada, né? O cara não casava com 10 noivas, ele casava com uma noiva só. Então, quem eram as 10 virgens? Eram as que a gente chama de madrinhas de casamento.
nós fomos num casamento agora na sexta-feira, então lá tem os padrinhos, mas já, culturalmente haviam madrinhas. E qual era o trabalho dessas madrinhas? Era iluminar o caminho do noivo. Então elas ficavam na porta de entrada de onde vai ser a festa do noivo. Então elas ficavam lá, cada uma levava a sua lamparinazinha de azeite. Por quê? Porque o noivo saía de casa ali ao entardecer, e a missão do noivo era passar por todo o povoado dele, saudando as pessoas, saudando. Ele podia chegar a qualquer hora, e a hora que chegasse, haveria um caminho iluminado para ele entrar. Que o nosso amor não se esfrie, tá, amados? E que a fé não se apague. Jesus perguntou também, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Coisas como essa tendem a esfriar o nosso amor. Tragédias como essa tendem a esfriar. Mas vamos lá, as virgens estão lá, 5 acesinhas aqui. Só que nessa parábola, o noivo demorou para vir. E aí, o que aconteceu com as meninas de casamento? Quem faz casamento sabe como é que é, né? Como é que elas ficam quando dá 6 horas da tarde? Já está tudo tendo que tomar café na veia, né? Para ver se acorda. Trabalha-se muito, né? E aí, coitadinha, elas dormiram às 10. E alguém gritou, vem o noivo, meia-noite, a parábola. Vem o noivo! Acordaram às 10. Vamos embora, chegou o noivo. Só que as lamparinas, quando elas dormiram, apagou. Acordaram, 5 contaram com essa possibilidade. Não, essa missão foi dada, missão dada, missão cumprida. Vou pagar a minha missão. Aqui, botou lá, o azeitinho lá, reserva lá dela, pimba. E as outras 5, me dá azeite aí. Não, como é que eu vou te dar azeite? Se der azeite, já paga o meu, pô. Vai comprar. E elas foram comprar. Só que quando voltaram, já era tarde. O noivo já tinha entrado, fechado a porta, e elas ficaram lá de fora. Essa parábola fala de quê? De fidelidade. Seja fiel ao que Deus te deu para fazer, pô. O que Deus te deu para fazer? Eu podia contar outras parábolas que Jesus fala da fidelidade, do mordomo lá que ficou encarregado de cuidar dos seus conservos, aí seu senhor tarde via, ele começa a beber, se embriagar. Até quando eu lia isso, eu falava assim, não é possível, crente não bebe. Deixa para lá. E aí, no meu tempo, ela assim, mas aí se bebe, se embriaga, espanca o seu conservo, e aí vem aquele senhor na hora que ele não espera. Pô, foi te dado uma missão para você, cara. Você não está sendo fiel ao que Deus te colocou. E é interessante que nós dizemos assim, ser fiel num pouco, e eu colocarei você sobre muito, e a gente pensando muito, mas o que é muito? Será que não é segundo a capacidade de cada um, como a parábola do talento? O que Deus te deu, amado? Deixa eu tranquilizar teu coração. Eu quero te dar uma palavra para você descansar, em nome de Jesus. Descansar mesmo. Descansar por quê, Franco? Porque essa fidelidade silenciosa é que de verdade importa. Você diz amém ou não? Então você precisa crer. Abre tua Bíblia em Mateus 25, 21. Eu quero pegar só uma frase de Mateus 25, 21 para você. O que está escrito? O Senhor disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Diga muito bem, servo bom e fiel. O que você quer ouvir? Você quer aplausos da multidão? Ou você quer ouvir Jesus naquele dia assim, muito bem, servo bom e fiel. Eu desconfiei isso, você foi fiel. Foi isso que eu mandei você fazer, e você foi fiel. Fiel. Como criar filhos. Imagina Jesus falando com uma mãe, assim, você foi fiel, eu te dei 2 filhos, eu te dei 10, eu te dei, 5 filhos. E você foi fiel, você criou teus filhos, gastou a maior parte do teu tempo botando esses filhos adultos. Ou como qualquer outra missão, cuidar de alguns discípulos. De alguns discípulos. Deus não precisa te dar muitos filhos para você tocar o mundo. Toca o mundo de um. Toca o mundo de um. Eu li uma história muito interessante esses dias. Foi muito interessante mesmo.
A história foi assim, disse que estava... O cara começa narrando que um pregador, ele não era um cara famoso, ele era um cara anônimo, mas era um cara fiel. E ele seguia pregando na cidade. Um dia, ele estava numa determinada cidade e passou 2 garotos de 14 anos lá. Os 2 garotos de 14 anos passaram lá e não havia lugar para eles. E tinha um rapaz na portaria, tinha alguém na portaria ali. Olhou e falou assim, pô, não tem lugar para os garotos não tinham lugar, eles foram embora. Quando eu estou indo embora, o cara corre atrás dele, falou assim, não, vocês não vão embora não, pô. Eu vou arrumar um lugar para vocês. Eu vou arrumar uma cadeira só, senta os 2, tá? E foi lá, arrumou um cantinho lá, um banquinho apertado, e os 2 voltaram e sentaram. Bem, o cara estava contando essa história, o americano estava contando, contando essa história, e ele diz o seguinte, que um desses garotos era Billy Graham. Se converteu aí com 14 anos nessa reunião. O outro era um cara que foi cooperador do Billy Graham, que eu não me lembro o nome agora, a vida inteira, que foi o cara que, de verdade, foi o apoio dele, foi o diácono dele. E aí o cara faz uma menção muito interessante, né? Eu acho que eu pensei assim, ele vai falar do pregador que perseverou assim e tal, o cara pregou, né? Pai, eu pensei, ele ia falar de como você pode mudar a vida de uma pessoa. Mas ele não falou do pregador, não, ele falou do porteiro. Ele falou, o porteiro mudou a vida daquele garoto. E eu falei, é verdade, foi o porteiro. Os garotos iriam embora. A mensagem estava ali, mas os meninos iriam. A ação mais top aí, não foi do pregador. O pregador estava fazendo aquilo, estava sendo fiel, graças a Deus, foi fiel ao que Deus deu a ele. Mas o porteiro foi fiel também nesse dia, pô. O cara foi lá e falou, pô, eu não vou pregar para você o que esse cara está pregando, mas eu vou fazer uma coisa, tu vai sentar aqui, cara. Tu vai ouvir. E arrumou um jeito de colocar o cara lá. E aquilo mexeu comigo, eu falei, cara, que coisa simples, mas que coisa poderosa, é verdade. É verdade. Como o trabalho simples de uma pessoa pode ser fundamental, vital. Vital. Eu jamais entraria numa reunião da igreja. Eu me conheço. Jamais. Jamais. E fui convidado várias vezes. E como é que você foi então, Franco? Então, Celeda está ali, Denise está ali, são testemunhas. Esposo de Celeda era um amigo de copo. Conhece amigo de copo? Conhece a expressão amigo de copo? Então era meu amigo de copo. E ali, Raimundinho, que já está no Senhor, Raimundo, e a gente, a gente bebia junto, arrumava confusão junto, fazia tudo junto. Um dia, esse camarada começou a mudar. Ele teve uma mudança assim, estranha. E eu já falei, cara, que coisa, Raimundo está diferente. Aí, para variar, não estava mais bebendo comigo. Falei, Raimundo, está tudo bem, está doente, o que está havendo? E eu sabia que ele estava tendo uma crise conjugal séria com Celeda. Celeda só tinha uma filha naquela ocasião, e ele, em crise conjugal, eu sabia que o negócio estava ruim lá para ele lá. A briga estava destruindo a bebida, a confusão estava destruindo o casamento deles. E aí, Raimundo, de repente, tomou coragem, um dia tomou coragem. Tomou coragem por quê? Porque um cara que joga pedra no culto da Assembleia de Deus, dizendo, fala mais baixo porque Deus não é surdo, que faz piada com o nome de Jesus, que não tem respeito a ninguém, a nada, como é que eu vou falar de Jesus para esse cara? Não tem a menor possibilidade. Eu já contei essa história aqui alguma vez, eu tenho um colega, que era sargento lá da banda, Josué. Um dia eu liguei para Josué lá, a banda foi para... Saiu da Unifa, foi para a base aérea, e eu liguei para ele lá e falei, pô, José, quebra um galho aí para mim, e falei assim, pô, é para um irmão meu. Aí José, irmão? Pô, larga de ser 7, pô. Ô, Franco, só tem uma irmã, ele lembrava. Só tem a diva, pô. Onde é que tu arrumou esse irmão?
Eu falei, cara, eu sou agora de uma família de muitos irmãos. Aí ele falou assim, não vai dizer que você agora se converteu. E eu falei assim, lavado, remido, enxaguado no sangue de Jesus agora. E aí ele falou assim, cara, aí eu me liguei assim, Josué. Falei, pô, Josué, por acaso você é cristão também? Ele, desde pequenininho, escola dominical, não sei o quê. Sou crente desde criança. Falei, brinquei com ele, falei, você é crentino. Aí ele, por quê? Eu falei, pô, cara, tantas vezes juntos. Você nunca me falou do amor de Jesus, ô Josué. Aí ele me vira assim, na cara dura, assim, mandou, pô, Franco, eu achava que teu caso era impossível. Então, você... Claro que eu voltei para ele e falei, José, você deveria... Eu estava devorando a Bíblia. Eu falei, você deveria falar igual o profeta Ezequiel falou diante dos ossos secos. Você não deveria duvidar do poder de Deus. Se Deus falou, esses ossos podem ter vida, Senhor, tu sabes. Esse cara que atirou nesse outro homem, pode se converter, se virar um discípulo? Senhor, tu sabes, Senhor. Aquele pessoal que estava celebrando, festejando ali a morte daquele cara, pode nascer de novo, se tornar cheio do amor do Espírito Santo? Pode? Claro que pode. O Senhor, tu sabes todas as coisas. Foi assim que aquele exército se levantou, dos ossos sequíssimos, um exército numeroso. Eu falei, Josué, você devia estar igual a Ezequiel, teu nome tinha que mudar, de Josué para Ezequiel. Embora Josué era um homem de fé também, né? Mas meu cunhado, voltando para ele tomou coragem e me convidou. Falei, o que está vendo, Raimundo? Ele, então, cara, um dia desse eu saí de casa, já estava separado de Celina, peguei minha filha, e ali passei ali em frente à porta, ali na rua Curitiba, onde o Deraldo foi pastor, não me lembro o número, 341, não me lembro, 375, né? Ele ia falar 7 alguma coisa, errou, está vendo, o pastor não sabe, Marilda, você sabe, Marilda que sabe, cara, Marilda que sabe dessas coisas, cara. E aí, ele disse que entrou, porque ele, quando criança, lá em Manaus, ele era amazonense, a mãe dele semeou a palavra no coração dele. E falou de Jesus com ele. Ele viu e falou assim, isso aqui é a reunião de crente. Entrou, chegou lá e entregou a vida a Jesus. Por isso que ele estava diferente. Por isso que ele estava de outro jeito. Eu falei, cara... E aí ele falou assim, aí, cara, eu estou indo desde então, pá, falou. E ele me convidou. Falei, cara, você não quer ir não? Eu falei, depende, se você ficar comigo até a última cerveja, eu vou. A última cerveja terminou às 4 da manhã, cara. E ele ficou, e a reunião era de manhã. Imagina, a reunião era de manhã. E aí, meu irmão, quando deu umas 9 horas da manhã, está Raimundo lá no meu portão me chamando. Eu falei, nem acreditei, cara. Acordei, eu estava bêbado ainda, cara. Olha como é que eu fui para a reunião. Eu me lembro como se fosse, eu coloquei uma blusa florida que eu tinha assim, um óculos escuro, cacei uma Bíblia que estava em cima da mesa, bati, tirei aquele pó do Salmo 91, botei numa bolsa que eu usava, uma capanguinha, peguei o revólver, botei também, ele disse, vai botar revólver, sei lá, o que tem daqui para lá? Vai lá, botei o revólver, fui lá, vou eu, para a reunião da rua Curitiba, meu irmão. Vencido pelo Raimundo, pelo amor dele, pelo zelo dele. Ele não falou mais nada, que ele nem falava muito, era novinho, mas ele me levou. E acabou. Entrei naquela salinha crente da classe dos catecúmenos, era uma escola dominical, entrei, calor. O pastor botou um ventilador assim na minha direção, que eu achei que era... Não, eu sempre achei que era assim, poxa, esses irmãos são tão amados, né? Está um calor tremendo, bota lá. Depois eu soube que era o bafo, que estava insuportável, alguém falou, bota. Disse, esse rapaz fala de novo, não que sei falar de novo aqui, vai só sair aqui bêbado. Botaram o vento contrário, fiquei lá, ali. No dia que eu fui no sepultamento do Paulo Veltes, meu pastor amado, estava um calor também terrível. Uma capelinha quente, estava lá em Deraldo, estava, né? A gente estava junto. Eu lembrei assim, eu te conheci, enquanto eu olhava o corpo do meu pastor ali, eu falei, eu te conheci assim, numa salinha quente. Agora tu está indo embora, deixando ele nesse calor de novo. Rapaz, uma pessoa pode mudar o mundo de outra pessoa.
Se Deus te chamar para a política, vai. Deus te chamou, seja fiel. O que Deus mandar você fazer, faça. Mas não faz na força do teu braço, faz no poder do Espírito Santo. Agora, o que Deus te der, seja fiel. Seja fiel, faz, seja fiel. Ah, mas vou fazer sempre mesmo. Não, talvez Deus mude. Em algum momento, diga, agora eu quero que você faça mais. Porque você foi colocado sobre o pouco, agora vai ser colocado sobre muito. Você vai trabalhar mais agora, né? Muito te servindo. É você servindo a muitos. Não sei se tu entende isso. É que tem gente que acha assim, não, se eu for fiel no pouco, Deus vai mandar uma fortuna para mim. Gente, para com isso! Em nome de Jesus, se você servir um bem, Deus coloca você para servir 2. Se você servir 2 bem, Ele dá 3. Ele dá 4. Ele vai te dando pessoas para você servir cada vez mais pessoas. Você vai servir com o teu dom, com o teu jeito, com o teu desenho, da tua maneira, e não subestime nada do que Deus está te dando. Ah, só me deu um. Deus só deu um filho para Abraão. E falou, eu vou te dar uma nação. Mas Deus só me deu um filho, e Deus precisa de mais de um filho para te dar uma nação. Para você ter uma descendência numerosa. Eu tenho 2 filhos, 5 netos, graças a Deus deu uma... Mas imagina uma família como naqueles dias que podia ter 10 filhos. 12, como aí Isaac, 12. Jacó, né? Isaac não, Jacó teve 2, os gêmeos. Jacó, 12. 12. Daqui a pouquinho, foi para o Egito com centenas de pessoas, seja lá, com milhões, multiplicando. A vida espiritual é igual, subestima não. Deus te deu o quê? Ah, Deus me deu eu cuidar de uma velhinha lá, que está nas últimas. Vai cuidar da velhinha que está nas últimas. O que Deus te deu? Seja fiel. Seja fiel, silenciosamente fiel. Talvez ninguém aplauda o que você está fazendo. É muito provável que ninguém veja o que você está fazendo. Mas Deus te vê. Você pode ser invisível aos olhos dos homens, mas você não é invisível aos olhos de Deus. Não é. Se uma situação como essa, dessa semana, deixou você triste, chocado, em crise, eu te falo, vai para Deus, a solução está nele, e com certeza Deus vai dizer, faça o que eu te mandei fazer, é isso que vai mudar tudo, cada um fazendo aquilo que Deus confiou para ser feito. Quantos recebem? Quantos creem? Então tenha paz, não deixa nenhuma história dessa te angustiar, roubar teu amor, esfriar tua fé. Não se arme, porque Jesus nunca armou nenhum exército para mudar o mundo. Nunca armou nenhum exército para mudar o mundo. Jesus transformou o mundo, mudou a vida das mulheres, dos escravos, até hoje está fazendo, mas sempre pelo poder do seu amor. Como a gente canta. Diga comigo, poder do seu amor. Está desanimado, se anima em nome de Jesus. Reage em nome de Jesus. Você está se vendo como fracasso, em nome de Jesus, que hoje essa visão tua seja mudada. Que você possa ser animado no poder do Espírito Santo de Deus. Seja um fiel silencioso. Amém? Seja um fiel silencioso. Seja fiel. Deus me deu isso para fazer. Faça segundo o poder do Espírito Santo que tem te capacitado. Faça com teu zelo, com tua dedicação, com teu amor. E outra coisa, persevera. Persevera, vai até o fim. Gasta a tua vida até o final. E se você tem dúvida sobre o que está fazendo, pergunte se o senhor tem alguma coisa que eu preciso mudar, eu tenho que agregar alguma coisa, eu preciso fazer algo diferente. Pergunta, porque ele vai ter o maior prazer de falar contigo. Eu vou dizer, por aqui, é assim que você vai desenvolver, é assim que você vai avançar, mas não deixe de fazer
o que Deus te deu para fazer. Seja fiel. Não deixa dias, desculpa, vou ter que falar isso porque está escrito. Dias piores virão. Talvez você fique mais chocado com as próximas cenas desse filme. Mas eu te falo, não permita que essas coisas mexam contigo. Te abalem. Não permita. Só seja fiel. Só fale com o seu Senhor, eu só quero ser fiel a Ti, até o final. Eu quero que aquilo que Tu me confiaste, eu quero poder... Você é casado? Quantos homens casados tem aqui? Deus te entregou uma esposa? Seja fiel. Não é só ela, não, a Deus. No sentido de entregá-la a Deus um dia. E falar assim, meu Senhor, um dia eu fui ao altar e eu assumi esse compromisso, fiz essa aliança com essa mulher. Eu espero que ela esteja melhor agora, mais santa, mais parecida contigo, mais madura. Trabalha por isso, empenha. Casamento não é loteria. Casamento é investimento. Não é sorte. Seja fiel. Seja fiel. É tão pouquinho que Deus colocou na minha mão, um talento só. Seja fiel. Seja fiel. Servo bom e fiel. Você quer ser chamado assim? Ou tu quer as curtidas? O que você quer? Eu quero as duas coisas, Franca. Você não entendeu nada ainda. Vamos orar? Vocês podem ficar de pé em nome de Jesus?